Aleluia. Shalom, shalom. Tá fraco. De novo. Shalom, shalom. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Sejam bem-vindos os nossos convidados e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui. Antes de começarmos com a liturgia da noite, vou precisar passar um aviso aqui, que a partir do dia 1º de dezembro, nós iremos em comunhão fazer 12 dias profetizando 2026. Será 12 dias de jejum, das 18 horas até o meio-dia. Eu falei de que horas? De que dia até que dia? Amém. E nós teremos nesses dias horários de oração. Então, a cada 3 horas, nós sabemos que portais são abertos no reino espiritual para que podemos acessar esse reino e profetizar. Então, vamos tomar posse desses horários e vamos estar em oração. Quem deseja estar junto conosco nessa caminhada, não sentir firmeza. Quem irá estar conosco? Então, será os horários das 3 da manhã, das 6, do meio-dia, das 15, das 18 horas, das 21 horas e às 0 horas, certo? Oi? Faltou 9 da manhã, tem 9 da manhã também. Mas fiquem sabendo que vai ter às 9 da manhã também, a gente vai ajeitar isso aqui. Então, eu convido vocês a participarem conosco desses 12 dias de jejum, onde iremos profetizar bênçãos em um ano de 2026 que venha com muita paz, com muita prosperidade, que a gente possa acessar níveis nunca atingidos aqui na igreja, com mais pessoas, com mais células, e que possamos viver o melhor dessa terra. Tá bom? Então, sem mais avisos, eu queria agradecer pela presença de todos mais uma vez. E hoje, o Senhor me trouxe uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que ministre em vocês, assim como ministrou ao meu coração. Tá? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela presença de cada um aqui, Senhor. Que possamos, Senhor, adentrar na geografia do Senhor. A geografia que o Senhor tem para nós em cada momento de nossa vida, Senhor. Nos mostra, Senhor, qual o estágio que devemos atingir, qual o estágio que devemos ultrapassar, Senhor. Que possamos, Senhor, ter um coração voltado para Ti. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser restaurados pela Tua glória e pela Tua presença, Senhor. Que possamos, Senhor, chegar até o objetivo final, que é a eternidade contigo, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abra as nossas mentes, abra os nossos corações. Eu peço que cada irmão aqui possa estar de coração aberto para ouvir a Tua palavra. Não sou eu, Senhor, mas o Senhor, através da Tua palavra, que pode transformar a cada um aqui, Senhor. E eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, desde a criação, Deus tinha como objetivo habitar no nosso meio, ter um relacionamento com cada um de nós. Isso todos nós já sabemos. Satanás instigou a mulher a comer do fruto proibido e dar ao seu marido, sabendo que eles não morreriam fisicamente,
mas espiritualmente. O pecado dessa desobediência fez com que o relacionamento que havia entre Deus e o homem fosse quebrado. Mas Deus, a partir daquele momento, ele traçou um plano de salvação, um plano de restauração, um plano que traz você de volta até a presença dele. Esse plano, ele vai restaurar a habitação que nós tínhamos com ele. O relacionamento dele para com o teu povo. Então, para isso, eu queria dizer que a chave desse relacionamento está na habitação. Eu peço, por favor, que vocês repitam comigo. O segredo está na habitação. O segredo está na habitação. Como assim na habitação? Durante a palavra, nós vamos ver Deus se relacionando com o povo dele através de habitações. Muitas das vezes, a gente passa despercebido por isso. Mas a palavra de Deus, ela é dividida também assim. E eu, até o final dessa noite, irei mostrar como a palavra de Deus é dividida em 4 estágios. O primeiro estágio, antes de eu deveria falar, eu vou lembrar vocês que as 4 habitações, o caminho perfeito da salvação, esse é o tema de hoje. Nessa primeira habitação, ou primeiro estágio, Deus deu essa restauração lá em Êxodo 33, a partir do versículo 7, que diz assim: Ora, Moisés costumava pegar a tenda e amarrá-la para si, fora bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda do encontro que estava fora do arraial. Mas quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e o seguiam com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e cada um à sua porta adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. A primeira habitação que eu devo chamar a atenção essa noite é a tenda do encontro. Foi nessa tenda que o Senhor se apresentava a Moisés, mostrava a ele qual era a lei que o povo devia seguir. Era nessa tenda que Deus traçava os planos para Moisés. Inclusive, foi nessa tenda que no capítulo 25 até o 30, ele mostra como é que deveria ser o tabernáculo dele no meio do povo. Deus instituiu essa construção para mostrar ao povo que ele precisava estar no meio deles. Que aquele povo, ele precisava se voltar para ele, conhecer a ele verdadeiramente. Porque antes disso, o povo só ouvia falar do Senhor, se esqueceu até do Senhor, se afastou dos ensinamentos anteriores e se perdeu. Mas Deus, ele trouxe, através da tenda do encontro, a possibilidade do povo
conhecê-lo. Ele se apresentava ao povo de forma visível, relacionando-se com Moisés, mudando ambientes de modo que o povo pudesse conhecê-lo mesmo de longe. Mesmo de longe, o povo poderia ver a coluna da nuvem descer e saber: o Senhor está conosco, o Senhor está aqui. Eu posso ouvir um aleluia por isso? O Senhor ainda hoje está com você, irmão, através da presença dele. E muitas das vezes não o percebemos. Não percebemos o agir de Deus em nossas vidas. Esse estágio que o Senhor apresentou ao povo era o mais difícil. Por quê? Porque o coração do homem é duro. E tudo que é externo, que a gente não conhece, a gente tende a resistir. Assim foi Deus com o povo dele. Essa habitação, ela vinha para restaurar a alma do homem. Pois nós somos um ser tricótomo, ou seja, alma, corpo e espírito. E nesse primeiro estágio, que era o da alma, aquele que a gente precisa conhecer, levou mais tempo para ser implantado aqui nessa terra. Nós podemos ver isso no Antigo Testamento todo. A gente percebe que Deus queria mostrar ao povo como se relacionar com ele. Mas o povo, a certo tempo, se esquecia. Ainda hoje, há pessoas nesse estágio. Pode até vir para a igreja, pode até ir para a célula, mas ainda não conhece o Senhor. Ainda não sabe a presença e o que ele pode fazer na sua vida. Amém? Quando lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus, na tenda, ele apresenta o tabernáculo. O tabernáculo, ele era a próxima fase, era o próximo nível. O tabernáculo, ele mostrava 3 partes, que era o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Perceba que há uma trindade também aqui. E isso não é por acaso. O pátio é justamente a nossa alma. A gente chega sujo. A gente chega pecaminoso. E a gente chega ali com arrependimento. Tentando se arrepender para ser purificado pelo Senhor. Nesse lugar, qualquer um pode chegar. Mas se ele não se arrepender, ele não vai para a próxima fase. Fale para o seu irmão, seu relacionamento com Deus, eu não ouvi, seu relacionamento com Deus está condicionado a você se arrepender. Sem arrependimento, não tem como você ser restaurado. A segunda habitação que eu vou apresentar a vocês é o tabernáculo. Mas não é qualquer tabernáculo. Esse tabernáculo, ele é apresentado por nós em João 1,14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em algumas versões diz tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Nesse versículo tão conhecido, nós vemos que o segundo estágio do plano de Deus, ele envia o seu único filho. Você pode imaginar comigo um povo que é desobediente,
Um povo que conhece a Deus só de ouvir falar, tem uma liturgia sendo feita todos os dias, de forma às vezes até cansativa, e às vezes tão distante. Um Deus que muitos não conheciam já há muito tempo, porque não tinha mais profetas naquela época falando para eles. Mas Deus envia para esse povo o seu Filho, para viver entre nós como homem. A palavra diz que ele abdicou de toda a sua glória e poder para viver assim como eu e você. Ele passou pelo deserto, ele precisou se alimentar, precisou dormir, precisou falar com o próximo. E assim ele se apresentou. E ao momento que ele se apresenta, ele apresenta ao Pai. Jesus, ele nos amou tanto que ele passou por todos os estágios sem pecar, para que eu e você pudéssemos entender que nessa terra nós podemos avançar sem cair. Nós podemos avançar sem reclamar. Podemos avançar sem falar mal do irmão. Nós podemos ser ensinados através da vida de Jesus. Devemos nos espelhar nele para alcançar algo que só ele pode nos dar, que é a salvação e a libertação. Amém por isso? Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Glória a Deus! Essa restauração de Jesus na sua vida é a restauração da carne. Porque ele mesmo diz que através dele é que a gente vai ter acesso ao Pai. Porque ele é o tabernáculo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E através dessas afirmações, nós podemos ter acesso ao Pai, porque ele pagou alto preço por mim e por você. Ele se sacrificou, ele foi humilhado, pisoteado, esbofeteado. Ele sofreu, mas ele também ensinou que devemos, antes de chegar no outro nível, negar a nós mesmos, perdoar o nosso irmão 70 vezes 7 todos os dias. Devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas e ao nosso irmão assim como nós mesmos. Para você chegar ao próximo nível, você deve deixar de pensar em você como eu, mas viver o ele. Ele morreu por você, para que você pudesse viver por ele. Jesus saiu com 12 homens improváveis e lhes mostrou como é andar com Deus. Seu amor direcionava ao Pai, pois como ele mesmo dizia, ele era o caminho, a verdade e a vida, e só através dele a gente poderia chegar ao Pai. Ou seja, o que o tabernáculo de Moisés apresentava em seus níveis mais seguros era concretizado através da vida de um homem. E esse homem era Jesus. Esse estágio, ele muda o nosso eu, a nossa carne. Então eu peço, por favor, repita comigo. Jesus veio para mudar o meu eu, para que eu pudesse viver o ele para todo mundo. Jesus se sacrifica por mim e por você, para que pudéssemos ter acesso novamente ao Pai. Lá no Éden, nós perdemos o acesso. Nós perdemos o relacionamento.
Mas Jesus é a porta de entrada para essa habitação, para esse estágio, para esse relacionamento. E sem ele, a gente não pode acessar esse relacionamento. Devemos acessá-lo e dizer todos os dias: Senhor, eu te sirvo, eu te amo, eu me ponho aos seus pés hoje e quero viver o seu desígnio, não o meu eu. A próxima habitação, a terceira, é o templo do Espírito Santo. Ou seja, ou melhor, lá em 1 Coríntios 6,19, por favor. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O terceiro estágio, amados, desse plano é a sua restauração espiritual. Aquilo que foi morto lá no Éden é restaurado a partir do sacrifício de Jesus. Quando ele desce e ressuscita, ele está dizendo para todos, e ele traz um certificado de que você é livre, de que você é restaurado, de que você é filho, de que você é povo seleto de Deus. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Vocês estão muito calados. Vocês têm bênção nas mãos, porque Jesus se sacrificou, ele os restaurou. Mas por que a gente perdeu isso? Por que a gente é chamado de templo do Espírito Santo? Essa resposta, ela pode estar lá no início de tudo, quando a gente foi criado. Quando ele pegou o pó da terra e esculpiu um homem, na verdade, um boneco ainda, porque não tinha vida. Ele moldou com as próprias mãos você como imagem e semelhança dele. Mas para que você pudesse ter vida e vida com ele, ele precisava dar a essência dele para você. Então, por isso, ele soprou na narina do homem o sopro de vida. E esse sopro de vida, também chamado de pneuma, que também lá na frente vai ser chamado de pneuma, é o Espírito Santo. É o sopro da vida. Então Jesus, quando ele ressuscita, que ele chega para os seus apóstolos e diz: eu vou dar a vocês, eu vou apresentar a vocês alguém que é maior do que eu, que é mais poderoso do que eu. É alguém que já era nato seu, mas que foi roubado. Era alguém que já estava desde a criação conosco, mas foi separado, que é a essência de Deus, é o Espírito Santo. Muitos podem até achar que isso é loucura, mas você sabia que todos os nossos sentimentos, desejos, vontades, segundo a ciência, são promovidas através de substâncias? E que essas substâncias, para que ela possa funcionar, ela precisa ter um receptor. E o receptor, por exemplo, de um hormônio chamado noradrenalina, vou voltar à faculdade. Essa noradrenalina é um hormônio neurotransmissor, que é muito importante para a sua vida. Toda vez que você passa por um perigo, ela ativa um sensor chamado luta ou fuga. Então ela é lançada no seu sangue, sua corrente sanguínea vai ter receptores lá específicos para ela, não para outro hormônio, só para ela.
chamado alfa ou beta. Alguém conhece alguém que é alfa, mas também é ômega? Todo o nosso corpo, amado, precisa de um receptor para alguma coisa. E o nosso receptor de Deus é o Espírito Santo. Quem restaurou esse receptor na sua vida foi Jesus, através do derramado sangue dele, através da sua vida, do seu exemplo. E a gente, muitas das vezes, não vê o tamanho que foi o sacrifício de Jesus. Muitas das vezes a gente não dá valor. Segue conforme a nossa vontade. Diga ao seu irmão, não se preocupe, você tem um receptor. Você sabe quem é esse receptor? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fez em você a habitação dele. Se você é a habitação de Deus, se você é a habitação do Espírito Santo, você é guiado por ele. Você é orientado por ele. Você ele, na sua angústia, te consola. Ele é o consolador. Mas a palavra diz, lá em 1 Coríntios 3, de 16 a 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É o que, gente? Eu estou vivendo em santidade. Eu estou vivendo em comunhão com o Espírito Santo. Eu estou calando a voz do Espírito Santo. Não sei. As nossas atitudes é que pode destruir o nosso corpo. Assim como se você se entregar à gula e comer exageradamente, pode acabar contraindo uma doença cardiovascular. Você viver sem o Espírito Santo, você pode destruir ou calar a voz dele em você. Não ele, mas em você. Você está jogando fora a dádiva que Jesus te deu. Então que hoje possamos entender e dar valor ao Espírito Santo. Não é viver o eu, é viver ele, para ele, por ele. São todas as coisas. E muitas das vezes eu me vejo olhando para mim e não para ele. Ah, eu não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Ah, eu não vou para a célula hoje porque eu nem gostei muito da célula. Ah, porque o pastor Fábio cantou aquele louvor hoje, que eu vou todo dia aquele mesmo louvor. Amados, o louvor não é para você. O louvor é para ele. Você aqui não é por você. Você está aqui hoje não é por mim, não é pelo pastor Edilson, pastor Fábio, é por ele. Você precisa entender isso. Então, que possamos nos debruçar cada vez mais no relacionamento com o Espírito Santo e que possamos nos fortalecer cada vez mais para que a gente chegue até o final de nossa vida e que a gente possa ter a concretização do que Paulo diz. Guardei a minha fé, cheguei até o final. Eu sei que sou salvo. Eu sei que eu vou ver a glória, que eu vou viver com os meus irmãos santos. E quando você vive, ou melhor, quando você se doa como templo do Espírito Santo, lhe é apresentado um novo templo. Um templo em que é um prêmio tão maravilhoso, tão grandioso,
que vai mudar a sua essência por completo. Nesse estágio, a gente vai viver o templo de Deus. Nós, amados, depois de construir a habitação ou a tenda para ter um relacionamento com Deus, depois de andar com Jesus e seus ensinamentos através do tabernáculo que é Ele, depois de construir em nós um templo para o Espírito Santo, um templo forte e de bom relacionamento, nós somos convidados a ir para o próximo templo. Só que esse templo não é visto. Como assim? Lá em Apocalipse 21, 22, vai dizer: e nela não vi templo. Está falando da cidade santa. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amados, você é um estágio anterior à glória. É através do templo que você construir para o Espírito Santo que muitos outros lá fora vai querer vir e ter também essa presença, ter também essa essência. E assim a gente vai poder se reunir e sentar à mesa junto com Abraão, junto com Isaac, com Jacó, com Davi. Imagine você do lado de Davi perguntar o porquê errou tanto, mas como ele conseguiu se arrepender também. Para entender, nós devemos voltar para o Apocalipse 21, 3, que vai dizer assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Essa promessa é para mim e para você. Essa dádiva, esse presente é grátis. Você não pode pagar, você não pode trocar, mas se você bobear, você pode perder. Eu imagine vocês um maratonista correndo quilômetros e quilômetros, chegando, faltando 1 quilômetro para a chegada. Ele é o primeiro a chegar lá. Mas nesse decorrer, ele olhou para trás e tropeçou. Nesse tropeço, ele se machucou feio, ficou ferido e não pôde terminar. Valeu a pena todo o treinamento? Valeu a pena passar por toda a dor? Assim é a nossa vida. Se a gente não focar e olhar sempre para o alvo, que é Deus, que é Jesus, nós podemos nos machucar feio e perder o templo de Deus. Mas eu queria que vocês declarassem comigo: eu vou seguir focado no meu alvo, que é a eternidade. Que você possa aceitar isso como declaração sua, como palavra reveladora. Uma palavra que me veio há poucos dias foi, eu falei assim, em oração: Senhor, minha filha acordou 3 horas da manhã, eu
Levantei para poder pegar ela. Quando eu cheguei, eu olhei, era 3 horas da manhã. Eu digo, vou orar. Mas aquela oração preguiçosa. Senhor, tu sabes. Não, não foi isso. Mas eu olhei assim, Senhor, fala que teu servo ouve. Por mais que eu não tenha força para falar com o Senhor, mas eu tenho um ouvido para te ouvir. E na mesma hora eu ouvi uma frase: deleita-te na presença do Senhor. Devemos nos deleitar na presença, nas habitações do Senhor. É no relacionamento diário. É na presença e busca por Jesus e seus ensinamentos. É na conversa com o Espírito Santo. E só assim, somente assim, deleitando-se nele, nós vamos alcançar a eternidade que está sendo preparada, planejada, montada por aquele que só tem coisas boas para vocês. Muitos amam esse mundo, sendo que só foi o protótipo. O projeto principal vem depois. Eu vou orar por vocês e eu peço que vocês se coloquem de pé. Coloquem a mão na cabeça de vocês, por favor. Repita comigo. Senhor, que eu possa ser como uma habitação preparada, fortificada, limpa, bela para a tua presença. Faz de mim, Espírito Santo, tua morada. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Queima tudo agora, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda a minha finança, a minha parentela. Faz de mim vaso precioso, portador da tua presença e da tua essência. Toca os meus lábios, purifica-os, e que hoje em diante eu possa fazer como Isaías. Envia-me, Senhor, para levar a tua palavra a todo aquele que necessita. Faz de mim instrumento cirúrgico nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Aleluia. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
de novo, você é bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, esvazio de mim. Esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa, esta casa é sua casa. Oi, questão é pra você. Esta casa é sua casa. Onde estamos é pra você. Jesus diga, apareça, e o teu nome cresça. Este lugar, este lugar, apareça, e o teu nome cresça. Essa casa é sua casa. Mais forte. Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Amém, amados. Quando o senhor abençoa de um amém. Se a gente estava aqui ministrando, falando de maratona, eu lembrei de um fato. 2004, quem lembra disso? Vanderlei Cardoso de Lima, em uma maratona, liderando o ranking, né, da corrida, quando um padre alemão o sequestrou, o segurou, e ele lutou, fez tudo assim, escapuliu da mão desse padre, e ainda conseguiu chegar em terceiro lugar. Olha que coisa tremenda. Eu não sei como foi a sua largada no início desse ano. Eu não sei aonde você foi sequestrado, né? Também não sei se você foi sequestrado. Se você vai conseguir chegar em primeiro lugar onde você sonhou, onde você projetou. Mas independente se você chegar ou não, como o Sérgio ministrou aqui nessa noite com muita propriedade, o Espírito Santo, ele está em você para servir como um comando, não para você fugir ou lutar, mas você lutar e vencer. Amém? Eu fico pensando naquele rapaz ali, o padre agarrado nele, ele me solta. A gente chegou a ver essa cena no Fantástico, nas TVs abertas, TV fechada. Você coloca no YouTube aí, maratonista que foi sequestrado em 2004, vai passando no Vanderlei Cardoso de Lima. Ele escapou e chegou em terceiro lugar. Mas eu quero declarar que ainda esse ano você vai chegar no pódio em primeiro lugar. Tudo que você sonhou para esse ano 2025 ainda dá tempo. Eu declaro sobre a tua vida que ainda dá tempo. Continue correndo, continue marchando, continue na carreira de fé, de esperança, de sentimento, aquilo que você projetou, ainda dá tempo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o grande amor de Deus, que a paz do Senhor Jesus, que a unção e a consolação do Espírito Santo amado possa estar sobre nós para todos, sempre. Quem crê, diga
Shalom, Jerezinho, nos abençoe.